Olá, sejas muito bem-vindo a essa edição desta segunda-feira, dia 11 de novembro, com O Mundo com Alfredo Bessoff. Convido você a fazer uma viagem pelo mundo das notícias daquilo que aconteceu durante esse dia em todas as partes do mundo. É o mais amplo e completo informativo de notícias sobre o mundo que nos cerca e que tantas e tantas vezes é negado, é escondido e é, digamos, cuidadosamente deturpado quando ele é entregue a cada um dos brasileiros. Antes de começarmos, quero sempre mais uma vez lembrar a cada um de vocês que o nosso canal é desmonetizado e para a manutenção desse serviço nós precisamos do seu apoio. O recado vem a seguir. Invista em notícias de qualidade apoiando o Canal de Brasília. Faça um Pix para canaldebrasilia@gmail.com. Aperte, pois, bem os cintos, porque a viagem vai começar agora. São dezenas de notícias, de informações que você só encontra em O Mundo com Alfredo Bessoff. Vamos lá? O impacto da vitória do Trump no Brasil. Todo mundo está querendo saber qual é o impacto que isso poderá ter para o povo brasileiro. Das questões climáticas ao caso Bolsonaro, ao caso dos presos políticos e a relação com a China. Os efeitos, pessoal, serão de modo continuado. Vocês já viram o que está acontecendo com a mídia. Observem que a própria Folha de São Paulo já começou um reposicionamento. Tudo isso, pessoal, é fruto único e exclusivamente da vitória do Trump. Os atores desse circo dos horrores, nos quais todos os atores se sentem felizes nesses múltiplos circos, na verdade, eles estão com os dias contados. A postura da Folha revela claramente um efeito colateral do Trump. Eles sabem que Bolsonaro voltará em 2026. Essa é uma realidade. Duela a quem duela. Algumas notícias mais amenas para começarmos o nosso programa, mas preste muita atenção. Várias mulheres denunciam o acosso, a chantagem e mesmo os estupros que acontecem no caminho de Santiago. Eu tenho um amigo que já fez essa viagem, esse caminho de Santiago, e ele conta horrores. E mesmo assim existem mulheres que continuam fazendo a travessia, a caminhada sozinhas. Estupros, violências e uma série de assédios. Teve um caso desse meu amigo que ele estava viajando, no qual uma mulher pediu para andar ao lado dele, que ela estava com medo de ser estuprada de novo, porque o cara que tinha estuprado ela continuava seguindo-a numa certa distância. Portanto, as máscaras todas vão caindo e vão sendo reveladas. A matéria é do Infobae. Em frente, qual o melhor óleo? Qual a melhor solução? No Brasil, nós temos azeite e óleo. Na Europa, chama-se óleo, todo esse óleo, o azeite de oliva e tudo. Agora, óleo mesmo, é basicamente uma solução para motores. E o corpo humano não pode sobreviver de óleo de soja. Eu sei que é difícil, mas existem alternativas. Até banha de porco é muito mais saudável do que esses óleos. A matéria do Daily Mail especifica várias alternativas, começando pelo nosso óleo de coco até óleos como o azeite de oliva,
semente de couve e linhaça, também tem a alternativa aqui do óleo de girassol e tudo mais. Qualquer alternativa é boa, menos óleo de soja, que óleo de soja é criminoso, pessoal. Vamos seguindo aqui, porque temos um mundo de notícias. Asterix, quem não gosta de Asterix? Eis que Asterix conquista o norte. A Grande Travessia é traduzida, a obra traduzida para um raro dialeto sueco que é falado apenas por 7.000 pessoas no oeste da Finlândia. Depois de derrotar os romanos, Asterix conquista os países nórdicos. Acaba de ser publicado um álbum do Irresistível. Ele é realmente irresistível, gaulês, num raro dialeto sueco falado por apenas alguns milhares de pessoas no oeste da Finlândia. A Grande Travessia, publicada em 1975, agora está disponível desde hoje, segunda-feira, em Grundspråket, uma nova iniciativa para manter vivo esse dialeto. Cara, se tem uma leitura que é agradabilíssima, é Asterix. Imagino o quanto as pessoas perdem se não tiverem lido Asterix. Eita! Ainda continua repercutindo. Agora eles estão tentando encontrar as razões pelas quais a Kamala Rousseff perdeu a eleição lá nos Estados Unidos. Apontam, inclusive, a negativa dela em participar do podcast do Joe Rogan, que é o mais famoso, mais forte, mais influente podcaster de todo o mundo. Ela se negou, sabem por quê? Porque ela queria definir as perguntas. Ela queria definir o que ele poderia perguntar ou não. Imagina do que o mundo se livrou. Enquanto a Kamala queria conceder uma conversa de 1 hora com temas bem definidos, o Trump ficou 3 horas conversando e conquistou o voto e o endosso do Joe Rogan para a candidatura vitoriosa do Trump. É brincadeira, mas é assim que a coisa funciona. Il Giornale, afinal de contas, a ligação do Trump, informada pelo Washington Post, aconteceu ou não aconteceu? Vozes lá da Rússia dizem que essa ligação nunca aconteceu, que é uma invenção da mídia ocidental. Fica o dito pelo não dito. Resta saber como o Donald Trump também não confirmou ou negou a entrevista, vai acabar ficando clara a postura manipuladora da mídia esquerdista nos Estados Unidos, e o Washington Post, apesar da sua posição, digamos, isentona na fase final da campanha lá nos Estados Unidos, o Washington Post sempre se posicionou e sempre será um jornal esquerdista. Mas que o Putin está dizendo que não houve essa ligação, isso ele está batendo de pés juntos. Agora, a campanha eleitoral lá foi uma maravilha. Vocês sabiam que a Oprah ganhou $1 milhão para endossar o nome da Kamala? A Oprah Winfrey, uma escrota norte-americana, amealhou $1 milhão. A campanha da Harris foi superior a $1 bilhão. E ela continua devendo algo como $200 milhões. Mas a Oprah levou $1 milhão limpinho da Silva, dos babacas democratas. Ela própria, uma democrata e babaca. Agora, já nas notícias, peso pesado, filho de Netanyahu acusa os 007 israelenses, que é o Shin Bet. Eles querem derrubar o governo do meu pai. Essa é uma verdade inquestionável, porque na medida em que o Netanyahu faz o enfrentamento verdadeiro
O Netanyahu está sustentando a guerra contra os terroristas na tentativa de, uma vez por todas, e pelo menos por um período de 20 ou 30 anos, levar paz para Israel. Fosse um governo de centro-direita ou de esquerda, e já teria terminado a guerra de Gaza, porque os terroristas teriam conseguido chantagear. Como eles não conseguem chantagear o Netanyahu, eis que muitas forças dentro da sociedade israelense, muitas dessas forças estão trabalhando diuturnamente pela destruição e destituição de Netanyahu. Um quadro vergonhoso, mas verdadeiro e real. Opa! Cada vez menos, cada vez menos soldados, cada vez menos reservistas têm comparecido quando são chamados pela IDF. No começo do conflito, 100% dos reservistas chamados atendiam prontamente a esse chamado. Agora, a taxa de retorno está em 75% a 85%. Por quê? Porque existem muitos fatores. Porque existe a questão dos Hared, existe a questão agora de que a esquerda israelense, os reservistas que se identificam com a esquerda, não querem mais participar do processo de defesa de Israel. Mas, mesmo assim, se formos observar realisticamente, uma taxa de 75% a 85% ainda é elevada, mas está já bem distante daquele verdadeiro clamor patriótico que havia no começo da guerra contra o terror pelas forças das forças de defesa de Israel. Sigamos os anjinhos! Os anjinhos do Hamas, olha só que maravilha! Exército israelense publicou vídeos do Hamas torturando civis palestinos inocentes. São os anjinhos do Hamas, os amiguinhos do Lula, os protegidos do PT. Olha só, eles torturando civis. Os vídeos são aterradores e reveladores desta verdadeira praga, desta insanidade que é praticada pelo Hamas. Tudo em nome da paz. Mas se nós ainda hoje precisamos conviver com pessoas que não acreditam que os terroristas estupraram as mulheres israelenses lá no 7 de outubro, fazer o quê, né? Então tá aí. As torturas do Hamas que ninguém pode negar. Ah, mas tem gente que nega. Se você perguntar para um petista, se você perguntar para um jumento da esquerda, ele vai negar. A tortura inclui eletrodos, queimaduras, cortes, objetos inseridos no corpo. Lembre-se o que eu falei para vocês. Que para um terrorista, o estupro só se concretiza com sangue. E se não houver sangue, eles estavam enfiando, inclusive, a coronha das armas na genitália das mulheres. É essa civilidade de um povo que vive na barbárie. A esquerda é isso. Nada mais do que isso. Israel acha pacote com munição escondido em envio humanitário. Olha que maravilha! O exército israelense indicou que o caminhão formava parte de um comboio coordenado pela comunidade internacional que cruzava a linha na noite de domingo. Surpresa! Vocês verdadeiramente ainda acreditam em ajuda humanitária, em ajuda internacional? Foi por essa credibilidade, por essa ingenuidade que esses caras tomaram de conta de tudo. Os túneis foram construídos debaixo do nariz e com a conivência e a complacência, inclusive, da esquerda israelense e da mídia. Então acharam aí armas de fogo, munição com armas de fogo, num caminhão que supostamente estaria levando ajuda comunitária.
Eu não duvido de mais nada. Como diz meu amigo de Coimbra, rapaz, rapaz. Hezbollah se gaba de não haver escassez de mísseis em meio a ataques orientais contra Israel. A ostentação do Hezbollah ocorre no momento em que os Houthis do Iêmen também atacam Israel com mísseis de longo alcance e as milícias iraquianas usam drones para atacar. Eles estão mesmo preparados. Ainda bem que o Trump chegou, porque a diplomacia do Trump será no porrete. O grupo terrorista iraniano também disparou 50 foguetes em direção a Carmiel na manhã de segunda-feira. Também foram lançados mísseis e foguetes de todas as regiões, principalmente lá do Líbano. Prepare-se e olha, prepare-se muito mesmo. O Irã executou ontem, domingo, dia 10, 11 presos de todas as origens. Eles colocam todos como criminosos, mas eles usam esse argumento apenas e tão somente para fazer uma limpeza política. Eles misturam, eles apenas colocam os que serão enforcados como criminosos contra o país. Entre os mortos, uma mulher e um cidadão afegão. Cadê o clamor mundial? Cadê? Eu queria entender onde está o clamor mundial contra estas barbáries. Mulheres presas políticas de Evin, que é uma das prisões inferno lá do Irã. Então, essas mulheres protestam contra a sentença de morte proferida a Varish Moradi. Um grupo de prisioneiras políticas encarceradas na prisão de Evin reuniu-se no pátio da prisão feminina para protestar contra a sentença de morte de Varish Moradi. Ela é prisioneira política. E as mulheres brasileiras? E as feminazes brasileiras? Vão continuar em silêncio? Vão continuar com o rabinho entre as pernas enquanto estas barbáries acontecem? Não se tem ainda a informação de quando ela será executada. E lá no Irã, meus amigos, lá no Irã tudo é o caos. Um diretor de uma escola abusou de um menor chamado Ainaz, entre ofensas, agressões e supostos estupros, levando a essa estudante a cometer suicídio. Ela tinha 17 anos, ela foi expulsa da escola por ter pintado o cabelo e pintado as unhas. Esse é o país que é o maior aliado do Lula e do PT hoje no mundo. Vocês acreditam? É bom que vocês passem a acreditar. Sigamos em frente. China aumenta a tensão na disputa com as Filipinas pelo Mar Meridional. Agora criaram um mapa ampliando o território chinês e colocando Filipinas como parte, algumas ilhas de Filipinas como parte do mapa chinês. A recente decisão da China de definir pontos geográficos ao redor do Baixo de Scarborough, no mar da China Meridional, foi interpretada como uma medida de reafirmação de seus limites territoriais na região e uma estratégia para aplicar medidas mais específicas em suas disputas marítimas. Ou seja, olhem o que está acontecendo. A China se apropria de ilhas, se adona de ilhas e depois as insere nos seus mapas de dominação, quando não faz exatamente o contrário. China sendo China. Opa, empresas... Olha só que maravilha, o efeito Trump também na China. Empresas chinesas recebem impulso improvável da eleição de Trump à medida que os pedidos de mercadorias disparam. Principalmente esses brindes e essas quinquilharias, que são produtos nos quais
com os quais a China domina o mundo. É muito mais barato você comprar um boné chinês no Brasil do que um boné brasileiro no Brasil. Embora um segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos seja geralmente visto como uma má notícia para a economia chinesa, fortemente exportadora, há uma parte do país onde alguns comerciantes estão encontrando motivos para comemorar o Centro Industrial Oriental de Yiwu, onde os pedidos de produtos de Trump dispararam. Mais de 1.000 produtos com a imagem ou slogans de Trump, roupas, bonecas, bandeiras, meias, estatuetas e muito mais, agora estão disponíveis na plataforma de compras Amazon. Quem consome vai atrás de baixos preços. E aí, ó, o material tudo produzido na China. Sigamos com as notícias nesta tarde de segunda-feira que você pode estar assistindo em e a qualquer horário. Corrida de exportações da China esperada antes da guerra comercial 2.0 de Trump. Pequim mostrará contenção. O índice de frete de contêineres de exportação da China para remessas para as rotas da costa leste e oeste dos Estados Unidos se estabilizou e se recuperou no início de novembro. Tem muito a ver, muito está relacionado com aquela informação anterior. As quinquilharias, a venda de quinquilharias está disparando. Simbora, 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 meus amigos. Olha só o que nós temos aí, Taiwan. Taiwan no quintal da China. Taiwan diz que não há negociações atuais sobre vendas de armas com os Estados Unidos. Taiwan teme muito a chegada do Trump, então, até porque, como o Biden é mais ligado à indústria bélica, a ideia dos taiwaneses é comprar o que for possível agora. Mas o próprio Biden está receoso de fazê-lo. Sigamos em frente. Mais notícias, meu amigo aí, olha só, Taiwan, TSMC de Taiwan suspende produção de chips avançados de inteligência artificial para a China após pedido dos Estados Unidos. Tudo isso, pessoal, já é efeito Trump. Todos nós veremos uma mudança muito acelerada nesse padrão, nesse modo de ser, de agir e de reagir desse pessoal. Prepare-se. Mas prepare-se mesmo, porque o mundo vai mudar. Quem não muda, quem não se arruma mesmo é o tal do gordinho sinistro. Ele agora está mexendo, ativando e interferindo no sinal de GPS de aviões e navios na sua região. Israel já praticou esse tipo de interferência, então a interferência de rádio desse tipo envolve a transmissão de sinais perturbadores dentro da banda de frequência de GPS, interrompendo o uso de sinais e alterando as comunicações. O gordinho sinistro sabe que o parquinho de diversões dele está com os dias contados e logo, logo ele volta para a casinha assim que o Trump botar ele sentado na perna dele. Sigamos noticiando o que é notícia, o que foi o que aconteceu pelo mundo. Ishiba reelegeu formalmente o primeiro-ministro do Japão, preparando o cenário para o governo minoritário. É um governo conservador, ele renunciou na parte da manhã e na parte da tarde, no começo da noite, ele conseguiu mais um mandato agora minoritário. O Japão enfrentando uma crise muito grande por conta dos problemas econômicos e também da inflação, falta de perspectivas e tudo mais. Chefe do principal partido da oposição japonesa admite ter tido caso extraconjugal. Uau! Isso para eles lá é algo muito limite. Portanto, não é uma noticiazinha qualquer. Mas o que nós estamos vendo é que realmente, para os japoneses, esse tipo de conduta extraconjugal tem um peso político muito grande. E Yoshiro Tamaki, líder do partido de oposição japonês, que surgiu como mandante enquanto os legisladores selecionam o próximo primeiro-ministro, que já aconteceu a seleção, que foi o Ishiba,
disse que uma reportagem de tabloide sobre seu caso extraconjugal com a modelo era basicamente verdade. E agora ele irá perguntar aos membros do seu partido se ele deve renunciar ou deve continuar na função de liderança. Notícias lá daquele povo que é complicado. Bielorrússia se torna oficialmente Estado parceiro do BRICS. Segundo o Ministério, o Estatuto do país parceiro da Bielorrússia, o direito, entre outras coisas, de participar de sessões especiais dos encontros dos BRICS e das reuniões dos ministros dos negócios estrangeiros. Isso de forma permanente. Pessoal, os BRICS precisam dos dólares para sobreviver. Vejamos o que vai acontecer com o cenário tendo um Donald Trump no outro lado da mesa de negociação. Sérvia é o maior apoiador de Trump na Europa durante a corrida presidencial. Alexander Vučić expressou o desejo de desenvolver ainda mais as relações em todas as áreas da vida pública. Que sol da sete! Cara de sol da sete da porra, hein? A Sérvia apoiou Donald Trump durante a eleição dos Estados Unidos mais do que qualquer outro país europeu. Acabei de concluir uma conversa com o recém-eleito presidente dos Estados Unidos. A conversa foi excelente, calorosa e, devo dizer, muito informativa. Pessoal, todo mundo quer negociar com o Trump. Só quem não quer é o Lula. Segundo o Padilha, quem tem que pedir para negociar é os Estados Unidos, não o Brasil. Cara de pau, é uma barbaridade. Não avisem isso para ninguém do TSE, por favor. O presidente pede uma nova votação após eleições legislativas contestadas. Isso é na Geórgia. Pelo amor de Deus, não falem sobre isso de jeito nenhum, de maneira alguma, com o pessoal do TSE. A oposição para o Ocidente nesse país caucasiano recusou-se a reconhecer o resultado dessas eleições legislativas que terminaram com a vitória do partido governante Georgian Dream, sonho georgiano, acusado de desvio autoritário e pró-Rússia pelos seus detratores. É o seguinte, teve a votação, teve a recontagem. Na votação, na contagem, na recontagem, o partido Sonho georgiano venceu, mas ainda assim a oposição não aceita o resultado. Tem que mandar o pessoal do TSE tomar conta dessa bagaça para que esse povo aprenda que liberdade passa por obediência cega a qualquer insanidade. Sigamos em frente, daqui um pouco teremos os nossos comerciais. Quando tivermos meia hora de programação, nós estaremos com os nossos comerciais, mas antes, vejamos o que está acontecendo na Hungria. A mesa redonda da manipulação está em ação. A mídia apareceu com mais uma pesquisa irrealista. O país da Hungria é um país muito pobre e o Viktor Orbán enfrenta ainda toda a sanha de adversidades imposta. Essa é uma adversidade e uma cruzada da esquerda da União Europeia contra as políticas do Viktor Orbán. Entre outras coisas, o Viktor Orbán não quer abrir as pernas da Hungria para a chegada de imigrantes. Então, a oposição que perde eleição atrás de eleição, agora usa pesquisas para tentar manipular o povo húngaro. Ainda sobre a Hungria, veja bem, Matikóksis enviou mensagem porque a esquerda lá na Hungria sabe que não pode vencer as eleições, não tem força política, apesar de ter uma forte ação na mídia, e o atual embaixador dos Estados Unidos lá na Hungria ser um cara que injeta dinheiro na oposição lá na Hungria, injeta dinheiro na esquerda e nos movimentos LGBT. Mas não é só isso, aí você tem um outro problema. Como a esquerda não consegue ter representatividade, o que eles estão desejando? A morte dos eleitores de direita, que é o único caminho que eles têm para, de alguma forma ou de outra, mudar o jogo e ter alguma possibilidade eleitoral nas eleições previstas para o ano que vem.
Vamos agora a um rápido anúncio da Casa de Viagens e voltamos, pessoal, e voltamos em 31 segundos. Vamos lá? Casa de Viagens, são 24 anos de atividade. Quer viajar? Casa de Viagens. Economizar? Casa de Viagens. Com segurança, conforto e comodidade. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Casa de Viagens. Saiba mais, casadeviagens.com.br. Fica a dica. Sigamos com as notícias. Nunca mais seremos nós. Europa falhou em sua promessa aos judeus após a Segunda Guerra Mundial. Isso tem a ver com o atentado, com a emboscada, com o pogrom. Sabe o que é pogrom? Pogrom é organizar uma cilada, uma armadilha. E foi o que aconteceu lá em Amsterdã. O Jerusalem Post falou com Fiamma Niederstein, conselheira especial do Ministério de Relações Exteriores para o combate ao antissemitismo. A Europa, pessoal, o que aconteceu em Amsterdã é muito provável que passe a acontecer em muitos outros países europeus. Não quero ser catastrófico nem sorumbático, mas essa é uma realidade. Sigamos aí. Europa, sem os Estados Unidos, sofrerá escassez de tropas, armas e sistemas antiaéreos, afirma general francês. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão cansados de pagar a conta dos europeus preguiçosos e onde não tem mais testosterona. Os homens europeus hoje são geração Nutella se formos muito caridosos com eles. Então, esse general já está deixando muito claro. Se a ajuda militar dos Estados Unidos à OTAN for reduzida, a Europa sentirá escassez de tropas, armas de longo alcance e sistemas antiaéreos, declarou o chefe do Estado-Maior e general do Exército francês, Thierry Boucard. É bom a Europa colocar a bunda de molho. E olha quem está atuando contra o projeto do Trump. Olha quem está conspirando. Grã-Bretanha, França e Polônia, além da Alemanha, conspiram para minar a missão de paz de Trump na Ucrânia. Esses são os que faturam, são países dominados pela esquerda, a Polônia por aliados do PPE, Partido Popular Europeu, que é de esquerda, a favor da Agenda 2030, Agenda Verde e tudo mais. Então, prepare-se que esses são os que estão, de todas as formas, tentando minar a ação do Trump lá na Ucrânia, porque todos eles estão faturando seus trocados e seus caraminguados sem dó nem piedade. Nicolás Pascoal de la Parte, diplomata e eurodeputado, se Trump se retira da Europa, da Ucrânia, Europa necessita de um plano B. O plano B é voltar para o seu quadradinho. A Europa, pessoal, rapidamente, a Europa lembra uma pessoa que eu conheci em Brasília. Teve uma época, antes de eu casar, eu estava procurando um imóvel para viver. Aí me sugeriram uma casa no Lago Sul, a área nobre de Brasília. Isso para mim é a Europa. A Europa é o Lago Sul, decadente e tudo. E nessa casa, uma senhora, viúva de um antigo político, ela tinha transformado a mansão dela numa casa que alugava vários quartos, com aquele glamour de você estar morando num endereço nobre lá do Lago Sul. Isso é a Europa. A Europa é o glamour do passado querendo ter alguma relevância no presente. Não tem mais, acabou, acabou. Em frente, e olha, outro que toda hora procura uma sarninha para se coçar. Erdogan da Turquia apela ao mundo muçulmano para boicotar e acabar com o comércio de Israel. Pobre do Erdogan. Também amigo do Nine Fingers. Erdogan pediu às nações muçulmanas e uma cúpula da Liga Árabe na Arábia Saudita para se unirem contra Israel. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, pediu um embargo total a Israel. Quero ver. Faz.
É bom de fazer. Existem situações, pessoal, meus amigos, que são chocantes demais até para colocar no noticiário, mas nós temos que fazer. Fúria na Suécia com vídeo do requerente de asilo sírio empurrando uma viúva de 91 anos escada abaixo antes de assaltá-la violentamente. As cenas são assustadoras, a senhora tá andando aí e o cara pega ela lá em cima, vocês estão vendo, derruba para roubar o seu colar. Ele já foi condenado, essa é a diferença, essa é a vantagem da justiça lá, é esse aqui o raba, o gajo. Karam Kanjo foi condenado a 5 anos e meio de prisão pelo ataque. Ele foi condenado a 5 anos e meio de prisão e teve de ser deportado de volta para a Síria após ser condenado por roubo qualificado, além de violação das leis suecas sobre armas brancas e crime de drogas. Kanjo, um estuprador condenado, também cometeu pelo menos 19 crimes desde que entrou no país em 2015, incluindo furto qualificado e tentativa de furto qualificado em 2018 e 2021. Ele foi condenado, oh meu Deus do céu, a 2 anos e meio de prisão por estuprar uma mulher em 2021, mas foi libertado quando faltava quase 1 ano para cumprir sua pena. É isso que dá passar pano, pessoal, para criminoso, é incentivar criminoso. Uma ausência muito sentida no evento desta segunda-feira à noite. Meloni não estará em Bolonha, participará do comício da centro-direita via videoconferência. Na Itália, tem eleição todos os dias, pessoal. Todos os dias tem eleição na Itália. Não tem jeito. O primeiro-ministro não participará do encerramento da campanha eleitoral de Elena Ugolini devido ao prolongado encontro com os sindicatos. A eleição, dessa vez, será na Bolonha. Então, tá aí a Meloni, é a principal voz hoje da direita na Europa. E a Giorgia Meloni dá-lhe pau nessa esquerda, revela a hipocrisia. Nenhuma revolta social quando o dinheiro foi dado aos bancos, a investida de Meloni em Landini. Por quê? O Landini, ele é o presidente da CGIL, a principal central sindical italiana, Central Geral Italiana del Lavoro, algo assim. E no passado, o Landini apoiou planos dos governos esquerdistas de injetar dinheiro em empresas em detrimento de redução de impostos e outras iniciativas que a Meloni está tomando. Por isso eu tenho dito para vocês de forma reiterada, constante, sistemática e permanente que a Giorgia Meloni, ela está expondo a inutilidade total da esquerda como porta-voz da classe trabalhadora. E o que serve de denúncia, de revelação lá na Itália, tenho certeza que está sob medida para o Brasil e para outros lugares, onde a esquerda se preocupa, ficou refém apenas e tão somente da pauta identitária. Querem saber o que fazer com o fiofó dos outros, enquanto roubam sem dó nem piedade. Estamos passando pela Alemanha na nossa viagem pelas notícias. É assim que a falta de encomendas assola a economia alemã. Esses são os números que não eram alcançados há anos. Há uma falta de encomendas sem precedente em quase todos os setores da economia. Mostra um novo estudo da IFO. Isso se deve principalmente a um problema só: energia. A falta de encomendas na economia alemã tornou-se mais uma vez significativamente pior. Em outubro de 2024, 41,5% de todas as empresas reportaram falta de encomendas. Sem mercado consumidor e também uma burocracia crescente ordenada e demandada pela esquerda do grupo político que já foi à falência, né, que era o semáforo, que eram os verdes, os comunistas e os filha da puta dos isentões, porque a FDP é a sigla dos isentões lá na Alemanha. Então, eles se perderam. Oba! Uruguai transbordou, olha só aqui,
Habeck, do Partido Verde da Alemanha, quer censurar o X na Alemanha. E olha só, apareceu o nome do Brasil na matéria. O ministro da Economia, Robert Habeck, dos Verdes, mal regressou ao parque e ele culpa a empresa e seu proprietário Elon Musk pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E ele usa como exemplo, como um bom exemplo, o Brasil, que é governado por extremistas radicais de esquerda e que recentemente baniu completamente o X. Quem está dizendo que o Brasil é governado por extremistas radicais de esquerda não sou eu, é o Jung Freiheit, Jovem Liberdade. Embora outras plataformas como o Facebook e o Instagram às vezes restringam ou excluam severamente o alcance de postagens que não sejam de esquerda, no X há grande liberdade e isso incomoda toda a esquerda europeia. Eu penso que podem estar mexendo com o cara errado, ainda mais agora que o Elon Musk virou o poderoso dos Estados Unidos. Alô, Brasília! Em frente com as notícias, porque temos muitas que são assustadoras. Rostock, na Alemanha, homens esfaqueados por grupo árabe. Um grupo de cerca de 10 árabes esfaqueou 2 pessoas da mesma idade em Rostock no sábado. Anteriormente, houve uma briga entre 2 grupos de imigrantes, relata a polícia de Rostock e o Bild. Assim, as autoridades receberam várias chamadas de emergência por volta das 22 horas. Testemunhas relataram que vários migrantes tiveram uma altercação física na área de um supermercado em Rostock. Até 10 pessoas teriam atingido um homem caído no chão. Atentem para o detalhe de que eles sempre atacam em grupo. Sempre em grupo. Para você que está na França, uma onda de frio varrerá todo o território francês nesta semana. A previsão é de que a França tenha até 4 graus positivos ainda em algumas de suas regiões. Daqui um pouco nós teremos notícias também sobre a mudança de temperatura em Portugal. E aí vocês vão se surpreender. Vamos em frente, página não encontrada. O que é isso? Oxe, vamos ver aqui se a gente... Vamos lá, Emmanuel Macron receberá o secretário-geral da OTAN essa terça-feira, dia 12 de novembro. Lembram daquela matéria lá do Breitbart? A França é um dos principais interessados em boicotar o plano de paz do Trump para a Ucrânia. E a reunião dessa terça-feira, dia 12, promete, é entre 2 ordinários. Emmanuel Macron receberá o novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, nessa terça, dia 12, no Eliseu, num contexto de ameaças de desligamento dos Estados Unidos da OTAN, da Aliança Atlântica e do fim do apoio americano à Ucrânia. Quem tem medo, rapaz. Olha as notícias, olha a semana boa que espera o Macron. Greves no setor aéreo, nos agricultores, em todos os setores. Vamos lá. 14 de novembro, França. 14 de novembro, se eu não estou enganado, é quinta-feira. Vamos lá. 14 de novembro, greve dos pilotos de avião. A Semana Negra a nível social começará na quinta-feira, 14 de novembro, com uma greve no setor aéreo em resposta ao aumento da tributação no setor. O Sindicato Nacional dos Pilotos de Linha Aérea concretizou, de fato, as suas ameaças, anunciando essa mobilização. A mobilização foi anunciada ontem, dia 15. Prepare-se, dia 15 é quando, rapazinho? Dia 15 é quando? Dia 15 é quinta-feira. Quinta-feira, não se esqueça, quinta-feira, retomada das ações dos agricultores, de novo, menos um ano depois do movimento de protesto em grande escala que paralisou parcialmente as principais estradas no início do ano, os agricultores deverão retomar as suas ações a partir desta sexta-feira, 15 de novembro. Se as ações simbólicas já foram retomadas nas últimas semanas, deverão ser ampliadas, nomeadamente a pedido dos sindicatos majoritários FENSIA e Jovens Agricultores.
nossa decisão foi tomada de retornar a campo, retornar para o movimento. Outro movimento previsto é para o dia 21 de novembro. A França, calendário de greves e problemas. Na próxima semana, na quinta-feira da outra semana, será a vez dos agentes do SNCF entrarem em greve. Pretendem protestar contra o desmantelamento da Frets SNCF, a divisão da empresa dedicada ao transporte ferroviário de mercadorias, e contra os termos da abertura das linhas regionais à concorrência. Tudo isso em nome da defesa do papel de um Estado que não resolve os problemas e só onera o custo de vida do cidadão. Tem jeito não. Lição de Petro para Pedro. Petro é o da Colômbia, tá? Ele não viaja à cúpula do clima. O Petro não estará na cúpula do clima por causa de eventos climáticos que estão acontecendo lá na Colômbia. E o Petro está dizendo para o Pedro, não vá, resolva os problemas internos se você não quiser ainda quebrar a cara. O governo espanhol gasta 350 mil euros em traduzir para o catalão, euskera, galego e valenciano propaganda sobre a Agenda 2030, com o apoio do PP. Volto sempre a dizer que o PP não é um partido de direita. O PP espanhol, comandado pelo Feijó, é um partido de esquerda sem pena e sem dó. Então, gastar dinheiro com ele. E aqui está o PP. O PP insiste em não renunciar, em não fazer. Olha, eles não aceitam. Está renunciando o direito de ser oposição ao Sánchez. O PP é a grande praga da política espanhola. O PP odeia o Vox. Vocês não imaginam o quanto o povo do PP odeia o Vox. Por quê? Porque o Vox é o único partido de direita na Espanha. Seguindo aqui com as notícias, lá vamos nós. E aqui, falei da França, vem aí, prepare os casacos e os guarda-chuvas, vem aí frio e aguaceiro em todo Portugal. Essa semana vai ser marcada pelo frio e a chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a partir de quarta-feira a descida mais acentuada da temperatura. Já a precipitação, a chuvarada, começa no fim de semana. Para quarta-feira, em Lisboa, a máxima prevista é de 15 graus e a mínima de 9. Nas regiões mais ao norte, como é o caso de Bragança, a mínima ronda os 0 graus. Aí, meu amigo de Coimbra, e aí, meu amigo aí dos Alhais de Baixo em Portugal, o frio vai ser de Rengue Cusco. Não tem jeito não, viu? Vai ser frio mesmo. Então, sigamos em frente. 90%, olha que barbaridade essa matéria. 90% da mão de obra imigrante do turismo, ô porqueira, eu não quero assinatura, do turismo do Algarve é do Brasil, Índia e Nepal. E é uma mão de obra altamente desqualificada e recebe um salário miserável. Quem segura hoje Portugal são os imigrantes. E o turismo, que teve aí a sua temporada, terminando agora a sua temporada no Algarve, o Algarve, a partir de agora, é mais ou menos que nem Punta del Este, um deserto só. Então, 90% a mão de obra é 90% de imigrantes de turismo. A maioria dos trabalhadores estrangeiros que trabalham no setor turismo procura melhores condições de vida e estabilidade financeira. Apenas 8% são altamente qualificados. Falta tanta gente, o salário é tão baixo que eles aceitam qualquer um. É uma realidade. Chegando já nos Estados Unidos, vamos embora. Dos 19 estados nos quais Harris ganhou, 13 permitem o voto sem identificação. Só fruto do acaso. Prestem bem atenção. Isso é uma forma de manipulação.
E o Trump promete criar uma lei restabelecendo o voto impresso e o fim do voto pelo correio. A coisa promete. E olha aí, a notícia já estava lá, mas retomo aqui. Kamala Harris pagou Oprah Winfrey 1 milhão durante sua candidatura presidencial fracassada numa campanha de 1 bi e ainda ficou um monte de penduricalhos. O pessoal de centro dos democratas se voltam contra a extrema esquerda após a eleição. Política de identidade está nos matando completamente. Já disse para vocês, reitero, repito e insisto. O identitarismo que hoje é dominante na esquerda vai acabar ferrando com a esquerda no mundo todo. Em frente! Eita! Agora aqueles que prometeram sair, aqueles que prometeram ir embora, agora estão ferrados. Rob Reiner e Michael Moore foram duramente ridicularizados pelo silêncio de rádio dias após declararem corajosamente que Trump não conseguiria derrotar Kamala. E mais, esses imbecis de esquerda anunciaram que sairiam dos Estados Unidos. E esta daqui, doida, tem de tudo que é jeito. Essa aqui é uma apresentadora lá da MSNBC, uma porcaria de TV. Joy Reid diz que mulheres negras não estão mais interessadas em salvar a América após traição de eleitoras brancas. O racismo, a necessidade de jogar um contra os outros é uma marca registrada da esquerda em todo o mundo. E o Donald Trump nomeou Tom Homan como o czar das fronteiras para o seu próximo governo. Ele já foi diretor do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas durante a primeira administração do magnata e volta agora mais forte ainda. Quem estará representando como embaixadora dos Estados Unidos na ONU é Stefanik. Pensa uma mulher que defende Israel e que defende os Estados Unidos. Não corremos mais o risco de ter uma Nikki Haley, a deputada de Nova York, Elise Stefanik, que criticou duramente os líderes universitários de elite por sua forma de lidar com os agitadores anti-Israel que invadiram os campos ano passado, será nomeada para servir como embaixadora do presidente eleito Donald Trump na ONU. Trump montando um time educa. Pessoal, situação continua, apuração. Esse povo que vota no papel, esse povo que quer contar os votos não é fácil. Já está definida a eleição para presidente, está aqui, 312 a 26, um vareio, como se dizia lá em Candelária. Na situação dos senadores, também o Partido Republicano tem ampla maioria, e a decisão continua sendo na casa, que lá eles chamam de House, não chamam Câmara dos Deputados. A Câmara lá se atende pelo nome de House, casa. Nesse momento, os republicanos têm 214 cadeiras contra 203 assentos dos democratas. Faltam 4 cadeiras para os republicanos fazerem cabelo, barba e bigode. Vamos ver, a apuração continua, a previsão é de que até a próxima sexta-feira esse quadro esteja definido, mas as projeções apontam para uma maioria republicana também na casa. Novo ataque armado num bar deixa 6 mortos e 7 feridos lá no México. México é um dos países mais violentos do mundo, assustadoramente violento, e muita conta que não é com ele. Se registraram mais de 300 réplicas do terremoto no Oriente de Cuba, 15 delas perceptíveis. Cuba enfrenta 3 tragédias: o socialismo, furacões. Coitado de Cuba, dá pena. Justiça, 11 de julho, mais de uma dezena de cubanos são detidos nos protestos por conta do furacão Rafael, que passou por lá na semana passada, e não há alternativa de recuperação para Cuba. Nem mesmo, Cuba não está conseguindo nem mesmo distribuir o Grama, que é o jornal do Partido Comunista, então tá feia a coisa mesmo por lá.
Canadá adverte aos seus cidadãos sobre os apagões e a escassez em Cuba e recomenda que só viaje realmente para Cuba em caso de extrema necessidade. Por exemplo, vontade de se relacionar com a prostituta de lá ou alguma coisa. E ainda apontam que o problema de Cuba é a falta de sorte. Não. Outros países da região também enfrentam terremotos e furacões, mas apenas em Cuba que a situação é assustadora. Sacerdote Alberto Reis, uma das vozes contra a tirania da esquerda lá em Cuba. Quando chega ao fim de uma ditadura é necessário juízo, justiça, né? É preciso julgar os que causaram danos a toda a sociedade. O julgamento virá com certeza porque é necessário. 3 jogadores de basquete de Cuba picam a mula e são 6 fugas de atletas do esporte cubano em 3 dias. Quem pode, foge, quem não pode, busca fugir também. E olha só que maravilha! Cerca de 50 jornalistas especializados em turismo, jornalistas espanhóis especializados em turismo, andarão por Cuba para falar das maravilhas de Cuba para os seus incautos leitores. Protestos em Cuba e na Espanha, olha só, enquanto que teve protesto lá na Espanha, lá em Valência, e aí o governo cubano se solidarizou com o povo de Valência, mas enquanto o povo cubano vai às ruas para protestar, são reprimidos a chumbo e prisão. Projetam mais investimentos públicos, porém, com dinheiro chinês. A armadilha da dívida vai engolir totalmente a Nicarágua. Essa é uma realidade muito concreta. Donald Trump exclui a América Latina da sua agenda de prioridades? Claro! O que tem de útil na América Latina? A ditadura da Nicarágua não está no radar de Trump. O que interessa para o Trump a Nicarágua? Nada. Não tem nada. É uma situação diferente no caso do Brasil. Impunidade é a principal alavanca. A impunidade é o que evita o combate contra a violência contra as crianças. Quem comete atrocidade contra as crianças conta com a impunidade e por isso não está nem aí. Contrabando de calçado e falsificação seguem atacando, prejudicando os produtores nacionais lá da Colômbia. O prejuízo dos contrabandos é de 1,2 bilhões de dólares na economia lá da Colômbia. Contrabandistas atacaram e tiraram as armas de uma patrulha militar da Bolívia. O clima lá na Bolívia está muito feio. Militares sofrem ataque violento durante uma ação contra o contrabando. Tiveram seus carros incendiados, apanharam e conseguiram se safar com vida. Sem diesel não tem comida para 2025. Produtores agropecuários da Bolívia alertaram que a segurança alimentar no país está comprometida. O único nome, a única alternativa que a Bolívia tem chama-se Camacho. O Camacho que está preso é o governador eleito de Santa Cruz de la Sierra. E ele diz: em 10 dias veremos se solucionou a crise ou não. A única voz que existe hoje na Bolívia é Luiz Fernando Camacho. Ele advertiu que a Bolívia está no caminho de se tornar uma nova Venezuela, com falta de dólares, de combustível e de alimentos. Ex-gerente da Obrainsa, isso já é Peru. Ele diz que pagou subornos de 1 milhão de soles a Martim Vizcarra por as obras de Ilo. O país que também tudo que é presidente é envolvido com corrupção, não tem jeito. O comandante do exército chileno advertiu que só tem recursos para pagar 1.600 soldados profissionais. A falência do Estado é uma realidade.
Dólar sem freios rompe a barreira de 980 e alcança seu maior preço em quase 7 meses. O Chile, nas mãos do Boric, virou uma porcaria. Milei prepara reuniões internacionais de máximo nível. Trump, Meloni, Macron e muito mais. Enquanto isso, o Lula se reúne com Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann. A diferença, né? O diretor de educação de Kicillof defendeu a difusão em escolas de livros com conteúdo sexual. Não é pornografia. Eles só ensinam como dar uma zinha, ensina como botar camisinha, ensina como abrir as pernas. Depois não sabem por que a esquerda está sendo expulsa de todos os mapas. O governo já está reunido com os sindicatos da aeronáutica para tentar destravar o conflito das aerolíneas argentinas. Prepare-se, a Argentina vai se livrar das aerolíneas argentinas. Paraguai é um centro financeiro que cresce e emerge na América Latina, isso é o que diz Santi Peña. O Paraguai realmente em alta nesse momento em termos mundiais. Reclamação no Uruguai. Lá no Uruguai, a intendência de Montevidéu é da extrema esquerda. Então, o Uber reclamou para a intendência de Montevidéu, que é uma espécie de prefeitura, para o governo de Montevidéu, porque ele habilitou apenas 200 autorizações para novos motoristas de Uber, quando havia mais de 6.000 solicitações. Meus amigos, chegamos ao final da nossa viagem por esse mundo fascinante das notícias. Compartilhe, comente, é muito importante seu comentário. Lembre-se que sempre às 19 horas nós estamos trazendo aqui o mais amplo painel de notícias. Eu espero ver você na próxima edição. Se puder contribuir, ajudar o nosso canal, existem muitos mecanismos, mas o principal é podermos sempre contar com a sua presença. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.